Olá, olá! A nossa intenção aqui é entender os conceitos em no máximo 12 minutos através de livros que possam nos dar um embasamento, um entendimento de algum autor que é reconhecido por esse tema ou que tem uma abordagem interessante, sem ficar procurando na internet, às vezes, vídeos e opiniões muito particulares de algumas pessoas. Eu vou trazer então aqui conceitos que eu já li em algum livro, coisas interessantes não só para a área de educação, área da saúde, área de administração e para a vida como um todo, por que não dizer? Você já ouviu falar em Design Thinking? Tem uma ideia do que é isso? Design, talvez você tenha uma ideia, existe uma área de conhecimento do design thinking, que tem a ver com pensamento, ó, os balãozinhos aqui. Então, o que será que é isso? Gostei muito desse livro, porque desde a diagramação, a maneira como ele está organizado, ele é muito inovador desde aí. E esse tema tem tudo a ver com a criatividade, com a inovação e com a gente usar um pensamento fora da caixa mesmo para resolver problemas. Então vamos dar uma olhadinha no livro? Então a Carolina e a Andrea, principalmente a Andrea Filatro, conheço ela que é autora de outros livros da área de educação, ela trata muito de tecnologia educacional, e a Carolina, escrevendo junto com ela, foi uma autora que eu conheci através desta obra. Vamos dar uma olhadinha como é que o livro está organizado. Então, logo no começo, a própria maneira, ó, como está disposto o sumário por cores, e essas mesmas cores também dos capítulos são respeitadas aqui no início, num mapa conceitual que nos mostra os principais conteúdos de cada capítulo. Só por aqui, só olhando esse mapa conceitual, e isso eu achei fantástico, a gente já tem uma síntese sobre esse assunto. Então vamos ver ali, ó, a gente vai abordar mais o primeiro capítulo, mas vamos ver ali como é que está tratado. Ó. Nada pode ser desenvolvido ou criado sem que sejam observadas 3 restrições básicas: o desejo, a praticabilidade e a viabilidade. Então, tudo que a gente vai resolver, todos os problemas que a gente precisa lidar na vida, estão sempre girando em torno dessas 3 categorias: o desejo, o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, a praticabilidade, ou seja, precisa ser prático, a gente precisa achar uma maneira que seja replicável e sustentável de fazer aquilo, e a viabilidade, também relacionado a esse item anterior, mas precisa ser viável, a gente tem que pensar nos recursos que a gente tem, não apenas recursos materiais, mas as pessoas que vão estar envolvidas, os insumos que a gente precisa mobilizar para resolver aquele problema. Entrando aqui no primeiro capítulo, vamos dar uma olhadinha aqui, ele já começa com significados, o que é Design Thinking, tá? E já tem ali um recado, ó. Este capítulo inicial apresenta em linhas gerais o conceito de Design Thinking, que aqui é chamado de DT, recuperando a origem da expressão, suas características gerais e principais vertentes de pesquisa e de prática. E aí está focando tanto na questão educacional quanto na questão corporativa. Então aqui já traz logo de início nas palavras de Tim Brown. Vamos dar uma olhada no significado da expressão Design Thinking? Então, nas palavras do Tim Brown, um dos maiores defensores do Design Thinking, esta é uma abordagem que usa a sensibilidade e os métodos dos designers para conciliar as necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente execuível. Então, isso é bem importante. Tenta, assim, uma união, uma vinculação entre o que a gente consegue criar, o que a gente consegue imaginar com a nossa mente e o que as ferramentas, as tecnologias que a gente tem disponível permitem fazer. Visando, então, converter oportunidades que agregam valor em soluções para um contexto específico. Então, esse autor literalmente traz o seguinte conceito. Design Thinking começa com habilidades que designers têm aprendido ao longo da vida, durante várias décadas, na busca de estabelecer a correspondência entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis, considerando as restrições práticas dos negócios, ao integrar o desejável do ponto de vista humano ao tecnológico e que seja também economicamente viável. Os designers têm conseguido criar os produtos
que podem ser entendidos como também processos, serviços, estratégias que usufruímos hoje. Vamos dar uma olhada o que mais que coloca aqui. Aí eu adoro quando tem essas síntese assim, para a gente realmente fixar aquilo que tem de mais importante. Design Thinking é uma abordagem que catalisa a colaboração, a inovação e a busca por soluções mediante a observação e a cocriação a partir do conceito de prototipagem rápida e da análise de diferentes realidades. Olha que interessante. Vamos para cá dar uma olhada em mais um conceito. O Design Thinking pode ser expresso dentro do contexto de projeto e força a articulação de um objetivo claro com um princípio. Ele cria prazos, naturalmente, que impõem uma disciplina e nos dão a oportunidade de rever os progressos, fazer correções ao longo do curso e redirecionar as atividades futuras. Esta clareza, direcionamento e limites de um projeto que esteja bem definido são vitais para sustentar um alto nível de energia criativa. Perfeito, aqui está unindo aquela rigidez, a questão sistemática e organizada que a gente precisa ter nos projetos com a energia criativa, com você não deixar um pouco que aquela burocracia te atropele, para você não perder aquele impulso criativo e ao mesmo tempo ir se organizando e ir fazendo os devidos registros, né? Vamos dar mais uma olhada aqui. Origem da expressão. Então, aqui diz o seguinte, ó. Então, antes de ver a origem da expressão, é importante observar que existem divergências entre alguns pesquisadores, né, sobre a origem dessa expressão. Então, alguns autores indicam que Design Thinking nasceu no século passado através desse Herbert Simon, que é um autor de As Ciências do Artificial. Foi publicado no final da década de 60. E também Donald Shaw, autor de Educando o Profissional Reflexivo, que foi publicado em 83. Essas duas obras apresentam as características do modo de pensar dos designers, e esses autores são do campo da administração, por sua vez, defendem que o conceito foi criado na Universidade de Stanford e na empresa de inovação IDEO, no início dos anos 2000, são referências realmente aí da área de inovação, bastante citadas na área de design, e sim, né, cada um vai querer dizer que é o pai da criança. Vamos ver o que mais que diz aqui. Então, tem alguns outros autores que participam dessa exploração de onde surgiu esse termo. Mais adiante, teve esse estudo do Richard Buchanan, que expandiu a visão em relação ao Design Thinking ao elevá-lo à categoria de abordagem intelectual para enquadramento e resolução de questões intratáveis sobre outros métodos ou abordagens. Também temos o Donald Norman, que publicou O Design no Dia a Dia, e nesse livro registrou as suas frustrações com a operação de objetos do cotidiano e apresentou princípios de design relacionados à usabilidade. Também publicou uma outra obra vinculando com design emocional. Então aqui fala algumas bases teóricas que participam da evolução, né, desse conceito de design thinking e que influenciam a visão que a gente tem hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui o que mais que a gente tem. Vamos tentar aqui pensar numa síntese para a gente ficar dentro dos nossos 12 minutos. Então, vamos ver ali, ó. Ele traz um conceito do HCD, Human Centered Design. Então, design centrado no homem, no humano, né, no uso das pessoas. E ele está embasado em métodos e modelos que enfatizam, comunicam e estimulam e também explicitam as características, capacidades e comportamentos inerentes ao ser humano, permitindo que seus desejos, necessidades e experiência
seja um ponto de partida para a projeção de soluções, produtos e serviços. Então, dentro dessa perspectiva do HCD, tem 4 pilares principais, e a gente vai até aí, que sustentam o HCD. Entendimento de segunda ordem. Quando o processo de design é realizado sem levar em consideração as características de quem será o usuário final de um artefato, olha, isso serve para quase tudo, hein? Dizemos que o processo ocorreu a partir do entendimento de primeira ordem, isto é, dos próprios designers. Nossa, isso acontece muito, seja na educação, em qualquer área, né? Quando as pessoas que vão fazer um processo, os profissionais, não estão olhando a entrega, o produto ou o serviço com a visão do cliente, eles estão olhando com a própria visão daquilo que eles gostariam de fazer. Quando existe, porém, uma preocupação em conhecer as características das pessoas para quem se está projetando, buscando compreender como o artefato será utilizado por elas, então há um entendimento de segunda ordem, ou seja, não só o entendimento dos designers ou de quem está projetando, né, um produto ou um serviço, mas também uma compreensão das necessidades e expectativas do usuário final. Os outros 3 pilares são os significados. Então, os artefatos, os processos, assumem diversos significados que surgem das características, experiências, perspectivas e visões de cada pessoa. Mesmo que o artefato tenha características idênticas ao outro, né, no mesmo modelo, pessoas diferentes podem atribuir significados diferentes. Isso também nos diz muito sobre se aquilo que foi projetado realmente está sendo percebido daquela maneira pelo usuário final, né? Rede de stakeholders. O que são stakeholders? São as pessoas envolvidas no processo, são as partes interessadas no processo, no caso aqui, um processo criativo. As pessoas que usam o artefato são as únicas impactadas pelo seu design. Sempre existirão várias partes interessadas ou grupos de pessoas que estarão envolvidas na projeção de produtos, processos, serviços, estratégias educacionais ou que serão impactadas pelos artefatos criados. E por fim, para a gente não passar dos 12 minutos e pouquinho, as interfaces. O design de interface de um artefato deve ir além da forma, pois também contempla as características cognitivas e sensório-motoras próprias do ser humano, que permite que o contato com o artefato propicie experiências desejáveis. É isso aí, nosso novo formato aqui para fazer leituras e entender conceitos em menos de 13 minutos, 12 minutos e alguns segundos. Tchau, tchau e até a próxima!